desculpa, vamos ficar de pé. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai. Da noite já as trevas vêm depressa batalhar. E contra os inimigos me saí a combater. A nossa fé vitória ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um nome novo há de ter, perdão receberá. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Curvemos nossos joelhos para uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, a Tua igreja, prostrados de joelho diante da Tua santa presença, Senhor. Agradecidos por mais um dia que se findou. Agradecidos pelo Teu cuidado para com cada um dos Teus filhos, Senhor. Sabemos que vivemos num mundo de dificuldade. Sabemos que a cada dia que concluímos, aonde podemos ver a Tua graça e o Teu poder nos conduzindo através do mesmo, Senhor. Querido Pai, de uma forma especial, queremos colocar aqueles filhos Teus, Senhor, que neste momento estão num leito da enfermidade, Senhor. Que o Teu Espírito esteja ali, Senhor, que os Teus anjos estejam e que essas pessoas, esses Teus filhos, Senhor, possam sentir o toque do Espírito, Senhor. E que eles possam ser restabelecidos para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Que principalmente, Senhor, o Senhor nos dê a cura espiritual. A convicção, Senhor, de que pertencemos a Ti. E que neste mundo somos passageiros, Senhor. E que neste mundo não temos outro propósito, ou não devemos ter outro propósito, a não ser glorificar o Teu nome através de nossas vidas, Senhor. O mundo olha para nós com estranheza. O mundo olha para nós para ver a nossa reação diante das dificuldades, Senhor. Te pedimos, Senhor, que não porque nós tenhamos força, mas confiados nas Tuas promessas e ungido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, possamos levantar as nossas cabeças e não nos deixar abater diante das dificuldades. Possamos olhar para o céu de onde nos vem o socorro, Pai. Fortalece o Teu povo, Senhor. Ajude-nos a estarmos
preparados para estar na tua presença e para testificar de ti, Senhor, mesmo em meio a grandes provações. Perdoe-nos e nos guarde, é o que te pedimos por Jesus. Amém, Pai. Amém. Agora chegou o momento da nossa confraternização, abraçarmos e cumprimentarmos os nossos irmãos. Vamos cantar a música e fazer isso. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar, é cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão. Em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus. Que sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção. Alegria de vê-lo aqui, pulsa forte o meu coração. Sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão.
to Jesus, I surrender all to Him, I freely give. Amém. Boa noite a todos. Bom estarmos juntos nesse domingo para novamente abrirmos a palavra de Deus. Quero lembrar que na quarta-feira nós vamos ter então início da nossa semana especial para a família. Então, quarta, quinta, sexta, sábado à noite, os casais, um momento especial, igual nós já tivemos anteriormente, não é? Realmente vai ser um programa especial e eu gostaria que vocês orassem para que novamente esse programa que está sendo planejado com tanto empenho, com tanto carinho, venha atingir os objetivos, não é? Que é o crescimento das famílias e a aproximação do casal, não é? Muito bem. Nós vamos, nesta noite, ler o que está em Lucas capítulo 19. Só lembrando também, avisando que ontem nós estivemos no hospital, lá em Hartford, e graças a Deus o Josué está melhor, saiu da UTI, está no quarto, segue com as quimioterapias, mas não está mais na UTI, não é? Está melhor, o quadro clínico está melhor, graças a Deus. Visitamos a Zane hoje, juntamente com a Cris, não é? A Cris que já melhorou e já foi fazer a visita para a Rosane que estava doente. Foi assim um momento bem especial, não é? Nos encontramos todos lá e oramos com ela e ela também está melhor. É bem verdade que ela tem consulta ainda essa semana, mas está melhor. Eu liguei para a Alicia, me disse que está melhor, não é? Que maravilha, vamos todos melhorando aí, graças a Deus. Lucas capítulo 19. Nesta noite eu quero falar um pouquinho do amor de Deus. Eu me lembro que em uma ocasião, quando eu comecei uma das primeiras pregações, eu preguei sobre o amor de Deus, com muita dificuldade. É verdade que cada vez que a gente prega ainda, a gente tem muita dificuldade, não é? Uma vez, no encontro de pastores, o pastor Bulhão estava dando um seminário, e alguém perguntou para ele: Pastor Bulhão, o senhor quando começa a pregar, o senhor ainda fica nervoso? Ele disse: toda vez que eu começo a pregar, ainda a minha mão fica gelada. Não é? Eu tenho aquele friozinho, mas depois, então a coisa vai prosseguindo. Mas eu preguei sobre o amor de Jesus e depois que terminei a pregação, um irmão me procurou e disse assim: olha, quero dizer uma coisa para você. A gente deve falar do amor de Jesus, mas não deve esquecer da justiça de Jesus. O amor e a justiça, não é? Eu fiquei pensando, acho que eu tenho que pregar mais sobre a justiça também. Pensei comigo, não é? Mas sabe de uma coisa? Que o que mais nos faz aproximar de Jesus não é tanto o aspecto do medo do juízo. É o quê? É o amor. É o amor de Jesus. Estávamos no estudo bíblico aí já faz um tempo atrás, Napoleão, Cristina
e o Ranilton. O Ranilton lê um versículo, a gente lê a Bíblia várias vezes e vai para lá, vem para cá. Romanos 2, capítulo 4. Eu achei fantástico isso. Vamos ler Romanos, antes de Lucas, né? Falei Lucas, mas vamos lá para Romanos. Romanos 2, 4. Se alguém achar primeiro, poderá ler, por gentileza. Romanos 2, versículo 4. Muito bem, foi projetado ali. Que nós temos aqui. Quer ler? E na tradução que nós lemos lá na casa do Napoleão, está escrito: a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Sabe que isso me impressionou estudando naquele dia, porque eu já tinha lido ano bíblico e tudo, mas eu disse, mas olha, é a bondade de Deus que faz a diferença na nossa vida. O focalizar a bondade, o amor de Deus é que nos muda. E às vezes a gente pensa, não, é o medo do juízo, do que vai acontecer, e a Bíblia diz, não é, lá, e o fogo de Malaquias, não é, e a ceia das aves, que os cadáveres vão ficar sobre a terra, e isso causa uma impressão na gente, assim, não é, terrível, não é, de medo. E alguns usam mensagens subliminares de disco ao contrário, ou gravação de alguém que escutou que Satanás falou com a pessoa, e a pessoa diz, olha, o povo de Deus está assim, 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 e a pessoa traz lá, e isso assusta também, e nós ficamos impressionados na mornidão do povo de Deus, uma mensagem que veio de Satanás para uma pessoa, e a pessoa transmitiu para a igreja, uma mensagem que veio de Satanás. Que coisa! Mas, prezados, a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Então, eu vou falar sobre a bondade de Deus hoje. Me perdoe se alguns queriam ouvir outra coisa, mas a bondade de Deus. Lucas, capítulo 19. Versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jericó era perto de Jerusalém. Todas as vezes que tinha festa em Jerusalém, e uma das festas principais, tinham várias festas, tabernáculo, pães asmos e uma série de coisas, mas a festa da Páscoa era a principal festa. A festa que comemorava a libertação do povo de Deus do Egito. Naquele momento memorável, quando Deus disse, olha, todo mundo esteja já com a mochila nas costas, os seus cintos cingidos, não é, roupa de viajar, vestido, e então vocês serão libertos. Claro, o sangue já estava ao redor das portas, e o anjo passou por cima. Passover. Então a Páscoa vem daí. Então, interessante que muitos indo para Jerusalém tinham que passar por Jericó. Agora, Jericó, nós conhecemos a história que aconteceu com Jericó, não é assim? Jericó, que foi rodeada quantas vezes? 7 vezes. E na 7ª vez, no 7º dia, rodearam quantas vezes? 7 de novo. Não é? Os números na Bíblia aparecendo aí. E os muros caíram. Não pelo poder do povo, mas pelo poder de Deus. Mas aqui nós vemos Jesus atravessando a cidade de Jericó. E nesses dias a cidade de Jericó tinha algumas particularidades. A cidade de Jericó era como uma espécie de Manhattan. Era um lugar bastante procurado. Moravam em Jericó soldados. Era a residência de soldados romanos ali. A coletoria, isso é, a sede da coletação de impostos,
era ali em Jericó. E por conta disso, então, vários publicanos, vários cobradores de impostos também moravam em Jericó. Por ser uma cidade assim cosmopolita e famosa, tinha shoppings, não é? Se fosse o shopping center, os melhores estavam ali em Jericó. Também era a residência de muitos sacerdotes. Em Jericó, além de toda essa estrutura, existiam videiras, muitas figueiras, muitas tamareiras, muitas palmeiras. Portanto, uma cidade bem arborizada também, muito atrativa pelas árvores frutíferas que tinha nessa cidade de Jericó. E Jesus agora, passando por ali, versículo 2, eis que um homem chamado Zaqueu, 19:2, maioral dos publicanos, e uma particularidade que é destacada aí, ele era o quê? Rico. Eu acho que eu já falei, não sei qual é o seu conceito de riqueza. Mas eu penso numa pessoa rica, uma pessoa que não tem problemas com dinheiro. Aliás, a preocupação é como administrar o dinheiro. E você sabe que tem um dito, e é verdade, quem tem dinheiro, dinheiro gera mais dinheiro. Quem tem dinheiro compra coisa mais barata. É ou não? É. Ele paga à vista. Você vai comprar uma casa ou um carro, não é? À vista. Ele pede um preço melhor e ele paga menos. É assim. Ele investe em muitas coisas e então o dinheiro, o que vai fazendo, não é? O que vai acontecendo com o dinheiro? Vai se multiplicando cada vez mais e a pessoa, essa é a trajetória, o mais rico ficando mais rico, o mais pobre ficando muitas vezes mais pobre, principalmente se não administrar bem o pouco que ele tem. Então, se Zaqueu quisesse viajar, não existia avião naqueles dias, helicóptero, nada, mas se ele quisesse viajar da melhor maneira para viajar, Zaqueu podia viajar. Se ele quisesse ir para qualquer lugar famoso daqueles dias, não é? Ele podia ir, não é? Não existia Dubai, mas se existisse Dubai, sabe onde é Dubai? É um lugar aí super famoso, arquitetura de última geração, hotéis caríssimos. Ele também poderia ir até lá. Mas notem, claro, a riqueza, ela traz os seus problemas também. Insegurança, vazio, não é assim? Incerteza de verdadeiras amizades, não é? Muita gente que tem muito dinheiro, tem muita gente que o rodeia, mas amizade interesseira. E no caso de Zaqueu, ele tinha um vazio muito grande. Espiritualmente, era um homem paupérrimo, era um homem pobre. E no livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White escreveu que ele já havia escutado alguma coisa sobre Jesus. E já no seu coração começou a desenvolver a vontade de regeneração, de restituir alguma coisa que ele havia tomado, que não lhe pertencia. E era bastante curioso porque os publicanos não eram bem quistos. Uma das profissões que não era bem considerada era coletor de impostos. As pessoas olhavam para um coletor de imposto e diziam, lá vem o ladrão, lá vem o miserável, é isso, aquele outro, você sabe, não é? Era o leão daqueles dias. Não eram bem considerados. E havia, assim, um conluio, um acerto entre os publicanos, um acobertava o outro, um dava cobertura ao que o outro estava fazendo de errado. E os sacerdotes, apesar de não gostarem também dos publicanos, até censurarem, eles também enriqueciam ilicitamente. Essa era a situação. Mas no coração de Zaqueu, o Espírito Santo começou a trabalhar. E ele, quem sabe, se lembrou de um colega de trabalho.
que seguia Jesus, que era um discípulo de Jesus. Quem era? Mateus. E ele pensou, se um da minha categoria, não é? Um que faz a mesma coisa que eu faço, ele conseguiu mudar de vida e foi aceito por Jesus, eu também posso. Eu também desejo. Agora, versículo 3. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Era um homem baixinho, não é? Não era um anão, mas era um homem pequeno. E Jesus, sempre envolto a uma grande multidão, fica imaginando Zaqueu procurando se aproximar de Jesus no meio da multidão, um homem pequenininho, um homem baixinho, e aquele monte de gente empurra daqui, empurra de lá. E nesse mesmo livro, Ellen White comenta que alguns iam uma multidão na frente de Jesus. Jesus era totalmente rodeado. Ele ia caminhando mais à frente dele e iam pessoas na frente dele. Do lado de Jesus, uma multidão. Do outro lado, uma multidão. Atrás de Jesus, uma multidão também. E o pequeno Zaqueu ali tentando olhar, quem sabe, tentando ficar na ponta dos pés. E não aguentava, baixava, mas não adiantava, porque ele era realmente pequeno. E então, ele teve uma ideia fantástica, versículo 4, eu vou correr. E ali adiante existe um sicômoro. E assim eu vou ver a Jesus. Dizem que os sicômoros não são árvores assim, por exemplo, que tem um tronco alto e depois os galhos começam a partir de uma certa altura, porque senão Zaqueu não ia conseguir subir. Os sicômoros, já meio na parte de baixo, é uma árvore assim frondosa, enorme, mas na parte de baixo já tem galhos e permitiram que Zaqueu subisse na árvore e ali ficasse sentado, não é, no meio dos galhos, para ver Jesus passar. Ele olhou a árvore, viu a direção que Jesus ia e pensou, é aí que eu vou subir. E subiu. Um homem rico, um homem abastado, um homem bem conhecido, não é? Tendo essa atitude infantil. Infantil. Sabe de uma coisa? Às vezes, se te chamam de infantil, se é em função do evangelho, da fé que você tem, não se preocupe. É justamente as atitudes infantis no tocante à fé e a dependência de Deus que Deus espera de você e de mim. Não é assim? Nós temos que ser como crianças. Mas, claro, as crianças têm maldade no coração também. Mas as crianças, a ênfase é que as crianças têm o quê? São dependentes, quando são pequenininhas, dos pais. Não dá para trocar fralda sozinho. Não é assim? Quando cresce um pouco, se ela sobe um patamar mais alto que você, numa cadeira ou em outro lugar, você fala, salta. A criança confia em você, ainda que, quem sabe, você não tenha tanta habilidade para pegar, mas ela salta. Às vezes, eu vejo alguns pais, dizem que isso nem é muito bom, né? Jogando os bebezinhos, já viram isso, não é? O pai, pessoalmente, joga o nenenzinho para cima e pega, joga e pega. E como que a criança fica? Eu fico pensando, se fosse eu, de jeito nenhum, né? Joga para cima e pega, joga e pega, joga e pega. Então, a dependência infantil. Zaqueu agora está bem sentado, tranquilamente ali, esperando Jesus chegar bem perto para ver a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando em ver a face do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu e você pudermos ver a face do nosso Senhor Jesus no céu. Que momento
grandioso para a nossa vida. Não é? Algumas coisas no céu que vão ser gloriosas para nós, não é? Uma delas é ver a face do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Outra coisa muito importante ou gloriosa no céu, segundo alguns, e eu creio nisso também, é conversar com o nosso anjo, que está aqui do nosso lado hoje, o nosso anjo protetor. É conversar com ele e saber os momentos que ele nos livrou, não é? Que nós enfrentamos perigos visíveis e perigos invisíveis que a gente às vezes não vê. Me lembro de um indivíduo, professor de teologia, contando, estava andando no centro de São Paulo, esse é um perigo visível. E ele ia indo por uma direção, e de repente ele lembrou que ele tinha que fazer uma coisa em outra direção. Nesse exato momento ele parou para mudar de direção. Quando ele parou para mudar de direção, caiu um bloco do edifício, um pedaço de mármore, alguma coisa assim na frente dele, aonde ele daria o próximo passo. Naquele exato segundo que ele parou. O anjo, não é assim? O anjo protetor aí, trabalhando ali. Prezados, continuando aqui. Quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava, versículo 5, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Eu fico pensando, se fosse eu e você, Jesus olhando para cima e dizendo: Paulo, nunca tinha tido um contato anterior, não é? Mas Jesus diz: Zaqueu, o nome que a mãe dele tinha dado para ele, não é assim? Dizem que o nosso nome é uma coisa importante. Eu não sei se eu já falei para vocês. Duas coisas a gente consegue ouvir mesmo em meio a uma multidão, ou mesmo no meio de muito barulho. Por exemplo, uma feira livre. Uma das coisas que a gente consegue ouvir às vezes é o nosso nome, não é? Aquela confusão, alguém fala o seu nome, Hanilton, não é? E diz, alguém falou meu nome, não é? No meio daquele barulho. E qual é a segunda coisa que, segundo dizem, você consegue ouvir no meio de muito barulho? O tilintar de uma moeda. Caiu uma moedinha no chão. Não é assim? Segundo alguns dizem, todo mundo olha onde é que caiu a moeda. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Eu gosto da narrativa que fez Ellen White. Ela diz assim: desejar a todas as nações, quase duvidando dos próprios sentidos, o homem que ali estava na árvore ouve as palavras: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Que coisa fantástica que Jesus sabe o meu nome, sobrenome, middle name, né, last name, sabe o nosso endereço, sabe o número do nosso documento, o número da nossa drive license, não é assim? Sabe o número do nosso telefone. Deus sabe de todos os nossos pormenores. E o mais importante, além de conhecer os nossos dados pessoais, Ele conhece o nosso coração. E nesse livro também ela diz que mesmo em meio à multidão, Jesus pôde sentir o desejo que estava no coração de Zaqueu, a aflição que estava no coração de Zaqueu. Mesmo em meio a tanta gente, Jesus foi sensível à necessidade daquele homem que era um homem mal considerado, um homem desprezado, um homem realmente sem esperança, não fosse a misericórdia de Deus. E agora, prezados, esse homem pequenino desce. E agora ele é o líder, ele é o guia, não é? E Jesus agora começa a seguir Zaqueu, aquele homem baixinho, não é? Jesus vai indo e a multidão, Zaqueu primeiro, Jesus vinha atrás, e vinha os discípulos, e vinha a multidão.
Só que alguns não estavam contentes, não é? Dizendo, esse Jesus não sabe com quem ele está se metendo. Não é assim que a gente faz às vezes? Não sabe. Quem sabe naqueles dias alguém disse assim de Jesus, tem um ditado, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Alguns estavam dizendo de Jesus. Agora, prezados, Jesus, todas as vezes que ele se aproximava de alguém que tinha problemas, ou toda vez que Jesus ia numa festa, em um lugar onde nem todo mundo era santo, não é? Jesus ia nesse lugar para fazer o quê? A diferença. Essa era a coisa, não é? Quem sabe a gente, não, então assim eu vou lá no baile, não é? Eu vou no baile porque também eu vou fazer a diferença. E eu escutei uma vez uma história de uma moça que foi num baile e cristã e estava dançando ali com um rapaz, e dança para cá, dança para lá, e de repente veio o problema na consciência, né? O Espírito Santo falou a consciência dela lá dentro do salão da danceteria, e ela sentiu assim um arrepio e dançando ali com um rapaz que ela conhecia, e ela fez uma coisa que no contexto foi absurda e disse, você sabe que Jesus vai voltar dançando? E o rapaz disse, você está louca? Porque o contexto, não é? O que ela estava fazendo estava contradizendo o que ela estava dizendo. É impossível, a não ser através do poder de Deus, fazer a diferença. Porque você conhece também o ditado que uma laranja boa, colocada, ou um tomate bom, colocado no meio de um tomate podre, o que acontece logo em seguida? Apodrece também. Mas, através do poder de Deus, se o propósito é fazer a vontade de Deus, se o nosso coração está convertido, sendo nós a laranja boa ou o tomate bom, os outros tomates, as outras laranjas podem tornar-se boas. Amém? Através do poder de Deus. Através de um coração convertido. Continuando aqui, a Bíblia diz, versículo 8, não é? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres quanto? A metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quantas vezes? 4 vezes mais. Dizem que 2 coisas são difíceis de fazer. Primeiro mexer no bolso de alguém. É complicado. Segunda coisa é mexer com o apetite de alguém. É outra coisa também complicada. Dizem que essas 2 coisas são complicadas. Você falar com alguém, ou criticar, ou mexer nessa situação. Mas, prezados aqui, agora, Zaqueu, convertido está. Quem sabe os discípulos, e é outro comentário que nós temos no Desejado de Todas as Nações, ficaram abismados quando viram a conversão de Zaqueu. Porque numa outra ocasião, num outro episódio, quando Jesus disse para um certo jovem, vai e vende tudo que você tem e faz o quê? Me segue. Qual foi a atitude do jovem rico? Exatamente, Maura. Balançou a cabeça, para mim isso não dá. Estou fora. E foram as palavras de Jesus? Era difícil o quê? Um rico é mais fácil, não é? Um camelo passar o quê? No fundo de uma agulha existem 2 teorias nessa questão do camelo, não é? Dizem que camelo também poderia ser uma portinha, ou agulha, perdão. Agulha, uma portinha bem pequena, não é? Para entrar na cidade.
E normalmente entravam pessoas, mas para entrar um camelo, só se empurrasse se o camelo abaixasse o fundo de uma agulha. Mas, prezado, Jesus estava falando de impossibilidades. E agora os discípulos veem aquela situação, um rico sendo convertido, e eles ficam felizes, não é? A conversão estava à disposição dos ricos e dos pobres também. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Agora, prezados, o que essa história tem a ver conosco, não é? Quais as lições para a nossa vida entre as que nós já falamos? Eu quero ler mais um pedacinho. Na parte final, diz assim: o cristão deve representar perante o mundo, nos negócios de sua vida, a maneira por que o Senhor se conduzira em empreendimentos desse gênero. Em toda transação, deve ele patentear que Deus é o seu mestre. Santidade ao Senhor deve se achar escrito nos diários e razões, nas escrituras, nos recibos que fazemos, nas letras de câmbios. Os que professam ser seguidores de Cristo e são injustos nos tratos, estão dando falso testemunho do caráter de Deus, santo, justo e misericordioso. Toda alma convertida, como Zaqueu, marca a entrada de Cristo no coração pelo abandono das práticas injustas que lhe assinalaram a vida. Como chefe dos publicanos, dará provas de sua sinceridade, fazendo restituição. Aí está, prezados. Muito mais do que aceitar intelectualmente, não é? Muito mais que abrir o coração. As atitudes devem acompanhar, então, a abertura do coração a Jesus. Todo o coração verdadeiramente aberto a Jesus produzirá frutos, não é, da transformação que Jesus está efetuando nesse coração aberto. Por isso que a Bíblia diz: pelos seus frutos os conhecereis. O céu pronunciou: hoje houve salvação nessa casa. Uma família antes desprezada, agora sentada ali aos pés de Jesus, escutando as boas novas, as maravilhosas palavras de Jesus de salvação. Prezados, o céu também quer dizer da minha casa e de mim mesmo: hoje houve salvação nesta casa. Que Deus nos ajude a também ser dito da nossa vida, da nossa casa, não é? Hoje houve salvação aqui. Que Deus nos abençoe. A conclusão do nosso culto, vamos cantar o hino 272. Olha com fé para cima.
olha com fé pra cima, Deus dá consolação. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Quando os amigos fogem, quando te encontra só, olha com fé pra cima, Cristo de ti tem dó. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Tens uma dor secreta que ninguém pode ver. Olha com fé pra cima, alívio há de ter. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Não andes cabisbaixo, pra mais te entristecer. Olha com fé pra cima, procura Cristo ver. Sempre, sempre, olha com fé para cima, onde Jesus resplandece a luz. Olha com fé para cima. Oremos. Querido bondoso Deus, queremos realmente olhar com fé para cima, queremos olhar e vislumbrar a face de Jesus. Queremos, ó Deus, ter em Jesus o nosso único modelo e também queremos ter o nosso coração aberto, como Zaqueu abriu, para as influências benfazejas do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a verdadeiramente representarmos Jesus no nosso contexto, onde quer que nós estivermos. E que assim sendo, o brilho de Jesus esteja em nós e nós possamos iluminar outras pessoas. Quero perdoar os nossos pecados, nossas imperfeições, que são muitas, mas confiamos em Jesus, nos méritos de Jesus, que aquele que começou em nós a boa obra, Ele vai a determiná-la até o dia da nossa salvação. Esteja conosco nesta semana, ó Deus, nos livre de todo mal e nos faça caminhar com Jesus. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu e não
detalhes do céu, pois eu decidi